Olá, olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim. Nesse momento nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina Amartiologia, dessa vez com o tema o pecado dentro do ponto de vista teológico, ok? Na aula passada nós trabalhamos a ideia do pecado ou da queda dentro do ponto de vista histórico. Então hoje nós vamos traçar ali, um paralelo procurando encontrar a diferença que cada um desses pontos trazem sobre o mesmo assunto. Lembrando que toda queda é uma queda, não tem jeito. Todo pecado é um pecado. Só que é necessário nós compreendermos como cada um desses pontos de vistas tratam, a queda do homem, o pecado do homem. Então pegue o seu caderno, a sua caneta, o seu material de auxílio, tome nota de tudo aquilo que nós vamos discutir e debater durante esses minutos que passaremos juntos aqui em nossa aula, beleza? Então vamos relembrar sobre o pecado dentro do ponto de vista histórico. Para a queda, aos olhos da história, a queda se dá por um ato que o ser humano toma, de forma voluntária e de forma consciente. Beleza? Então, dentro do ponto de vista histórico, o pecado se manifesta na vida do homem porque ele quer realizar o ato, ou seja, ele tem consciência do que está fazendo, ele voluntariamente toma aquela decisão e o toma sabedor das consequências que tal ato trará para o mesmo. Muito parecido com a atitude que o casal toma lá no Éden, Porque eles sabiam, porque o Senhor deixou bem claro o que eles poderiam fazer e o que eles não poderiam fazer. O que poderiam, coma de todos os frutos que existe dentro desse jardim, mas de um vocês não devem tomar posse, porque o dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. E conscientemente e voluntariamente, o casal foi lá, tomou posse do que não deveria tomar e comeu, correto? Até a atitude que o casal toma depois de terem comido do fruto, que foi a tentativa de se esconder de Deus, ou sair da posição que Deus havia os colocado, também foi um ato consciente e voluntário. Por quê? Porque sabiam do que havia de vir sobre a vida dos mesmos por conta de um ato de desobediência. Então, dentro do ponto de vista histórico, a queda se dá por um ato consciente e por um ato voluntário. Ou seja, o homem sabe o que está fazendo, ele tem consciência do que está realizando e sabe bem claramente das consequências que virá sobre ele. Porém, a queda, sobre o ponto de vista teológico, se dá por um fato. Que tipo de fato? Um fato que vai se manifestar sem a intenção e um ato involuntário, ou seja, por um algo natural. Como é que se dá isso, Leandro? Eu não quero pensar sobre o pecado, mas acabo pensando. Eu não quero falar, mas acabo falando. Eu não quero olhar, não quero dar ouvidos, não quero tocar, mas acabo olhando, ouvindo e tocando. Porque por mais que eu não queira realizar tal ato, por entender que o ato é errado, eu não consigo deixar de realizar. Então, dentro do ponto de vista teológico, a queda se dá por conta da nossa essência, tá bom? Eu não peco porque quero, eu peco porque sou um pecador. Porque dentro de mim existe um ser, se assim nós podemos dizer, que tem muito mais força para fazer com que eu realize ações que não devo do que realizar ações que devo. O apóstolo Paulo, inclusive, trata claramente sobre esse ponto de vista, Quando ele diz que o bem que ele deve fazer, esse ele não faz, mas o mal que não deve, constantemente ele realiza, ou seja, ele está dizendo que as ações que ele realiza, além de serem conscientes, também são carregadas por algo natural. Por mais que ele tente não fazer, ele faz. Por mais que ele não queira fazer, ele também faz. Tem um momento na caminhada que Jesus
ele vai tratar ali uma diferença entre o pecado dentro do ponto de vista de Moisés e o pecado dentro do seu próprio ponto de vista, né? O pecado lá no ponto de vista de Moisés, ele só era concretizado, descoberto, né, quando aquele grupo de pessoas eram pego no ato e com duas testemunhas que pudessem confirmar a ação errônea daquele grupo de pessoas. Dentro do ponto de vista de Jesus, não bastava o homem pegar, bastava só o homem pensar. E pensar, gente, é algo muito involuntário. Tem hora que você não quer pensar sobre algo, mas acaba pensando. Tem algo que você não quer falar e você acaba falando. Então, o pecado ou a queda dentro do ponto de vista teológico é algo natural, faz parte da nossa essência, tá bom? Faz parte do nosso ser. Então, não está condicionado ao que você quer ou não fazer, ao que você quer ou não pensar, né? Ele existe dentro de você e naturalmente ele vai sendo externado, seja pelas suas palavras, pelos seus olhos, pelos seus atos, atitudes e pensamentos. É natural. Por mais que você não queira, você vai pecar. Por mais que você se esforce, você não vai conseguir deixar de realizar algo que vá de desacordo com a palavra do Senhor. Ok, gente? Beleza. E eu separei aqui outros 3 pontos para a gente discutir sobre a queda dentro do fato teológico. E o primeiro é que dentro desse ponto de vista, a natureza humana ela foi corrompida por inteiro, ou seja, todos os aspectos do homem eles foram pervertidos. Então não existe lá uma parte do homem que é perfeita e a outra parte do homem que é imperfeita. Não. Todo o contexto da história da vida humana, ele foi pervertido por conta dessa queda. Lembrando que a queda dentro do ponto de vista teológico se manifesta de forma natural, involuntária e não intencional. Então, se o primeiro ponto está trabalhando a ideia de que a natureza foi corrompida por completa e todos os aspectos do homem foi pervertido, naturalmente, involuntariamente, né, sem a intenção, eu realizo ações que desagradam a Deus por completo. Não existe absolutamente nada no ser humano que esteja contextualizado dentro de um ambiente de perfeição completa. Então, se todo ser está comprometido por conta da queda, todo ser precisa constantemente ser consagrado ao Senhor. É por isso que a ideia da oferta em holocausto ou do sacrifício em holocausto era a entrega inteira do animal. E assim deve ser conosco. A nossa renúncia, o nosso sacrifício, ele precisa ser entregue de modo completo a Deus. Eu costumo dizer que quem recebe pagamento de preço parcelado é Casas Bahia, é Magazine Luiza, é quando você compra um carro, uma casa, e você vai, né, pingar ali as parcelas e vai pagando de pouco a pouco, mas com Deus não. Com Deus não dá para pagar essa parcela de pouco a pouco. Ou você entrega-se por inteiro, ou Deus não recebe nada, tá bom? Então esse é o primeiro ponto aqui, da consequência da queda dentro do ponto de vista teológico. Automaticamente, involuntariamente, naturalmente, mesmo sem intenção, todo o meu ser se manifesta contrário, tá bom? À vontade de Deus, à palavra de Deus, ao querer de Deus e ao direcionamento de Deus. O segundo ponto é que, devido à queda, a imagem de Deus em nós foi maculada, ou seja, foi distorcida, tá bom? O que isso quer dizer, Leandro? Que o homem, ele feito foi a imagem e a semelhança de Deus. Lembra lá do livro do Gênesis? Então, que o homem foi feito, façamos o homem segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Não é isso? Isso antes da queda.
Beleza? Com a queda, esse princípio, ele foi quebrado, ele foi distorcido. Então, Leandro, eu deixei de ser ou deixei de ter a imagem e a semelhança de Deus em mim? Bom, vale a pena nós salientarmos um pouco melhor esse tema. Porque com a queda, eu não deixei de ser a imagem de Deus, tá bom? Eu deixei de ter a imagem de Deus. Poxa, Leandro, mas não dá no mesmo? Não, não dá no mesmo. Porque ser a imagem de Deus é algo que eu não perdi, porque a essência de Deus ainda encontra-se em mim. Nós somos a imagem de Deus, tá bom? Então, essencialmente, internamente, dentro do nosso interior, continuamos tendo a imagem de Deus inserida em nós. Somos, sim, a imagem de Deus, tá bom? Agora, não temos a imagem de Deus, porque o ter significa posse. Então, ser significa ter. O ter significa tomar posse do mesmo. Então, o ser está atrelado à ideia do que eu sou por dentro. É por isso que Deus não analisa quem eu sou por fora. É por isso que capa, é por isso que roupa, é por isso que dinheiro, ele não engana a Deus. Porque Deus não nos olha pelo que somos do lado de fora. Deus nos enxerga por aquilo que somos do lado de dentro. Não é isso que o texto sagrado diz? Que aquilo que não chegou ao coração do homem é aquilo que ele tem preparado e separado para as nossas vidas. Porque aquilo que ainda não chegou na minha mente, não sendo meus lábios, o Senhor já sabe. Porque ele analisa quem nós somos por dentro, dentro da nossa essência. Então, ser a imagem, a semelhança de Deus, é algo que eu sou pelo lado de dentro, no meu interior. Interior esse que eu não consigo acessar, que eu não consigo entender, compreender de forma totalizada. Logo, com isso, nós entendemos que nem nós conhecemos quem nós mesmos somos. Só existe um ser que sabe quem você é de fato, em sua totalidade, é Deus. E por que Deus é o único que sabe quem você é? Porque a sua essência está ligada a dele. Existe um elo que foi estabelecido entre Deus e o homem, que é a sua imagem, que é a sua semelhança. Então existem pensamentos, sentimentos que já existem dentro de nós que nós não sabemos, que nós não temos como mensurar, mas ele tem. Então, ser a imagem de Deus não foi algo que foi corrompido ou distorcido com a queda, porque somos a imagem de Deus em essência, pelo lado de dentro. Agora, ter a imagem de Deus é aquilo que somos por fora, e isso sim foi corrompido, isso sim foi distorcido, tá bom? O que eu sou do lado de fora não se pode ter contato com aquilo que eu sou do lado de dentro. Então, quando Jesus, por exemplo, voltar para buscar a sua noiva, os nossos corpos externamente, né, serão transformados. Porque aí sim, a minha essência de ser a imagem de Deus vai poder unir-se ao fato de eu ter a imagem de Deus. Eu vou poder tomar posse daquilo que está do lado de dentro. O que está do lado de fora vai se unir ao que está do lado de dentro. Tá bom? Então a queda distorceu esse princípio. Então eu sou essencialmente a imagem de Deus, mas externamente eu não tenho essa imagem. Então, por mais que eu queira me passar como crente, que eu queira me vestir como crente, que eu queira falar como crente, me comportar como crente, isso não faz nenhuma diferença se pelo lado de dentro eu não me comporto como o tal. Beleza? Terceiro ponto e último, e nós encerramos aqui esse nosso encontro. O terceiro resultado da queda dentro do ponto de vista teológico é que tanto a morte física como a morte espiritual passou a reinar dentro do homem. E como consequência, todos os descendentes de Adão, que somos nós, sofremos com esse resultado danoso. Ou seja, a queda dentro do ponto de vista teológico, quando Deus lá disse para o Adão, não coma do fruto porque certamente morrerás, essa morte se manifesta de dois cenários, né? A morte física
e a morte espiritual, tá bom? A morte física, ela vai me afastar da terra, me distanciar dos membros da minha família, dos meus amigos, do meu trabalho, ou seja, ela me retira dessa terra. Agora tem a morte espiritual. A morte espiritual nem sempre me tira da terra, mas a morte espiritual me afasta das coisas que são do céu. Então, por exemplo, eu posso não ter morrido fisicamente, mas posso estar morto espiritualmente. Eu estou perto de pessoas, mas me encontro distante de Deus. E quando uma coisa se une à outra, fica ainda mais grave, né? Porque eu posso morrer fisicamente, me distanciar dos meus familiares e amigos e morrer espiritualmente, ou seja, não subir as mansões celestiais, mas descer as profundezas do abismo. Então, a queda dentro do ponto de vista teológico, dentro desse terceiro ponto, ela traz, né, uma mensagem muito grave que eu preciso me atentar para isso. Porque a morte física é uma consequência que todos nós vamos passar. Não tem como fugir dela. A não ser que Jesus volte antes, né? E nós vamos a ser arrebatados. Então, nada que eu possa fazer me afasta da primeira consequência do pecado dentro do ponto de vista teológico, que é a morte física. Temos uma certeza, é que morreremos, beleza? Agora, a morte espiritual é uma atitude que eu sim posso mudar, que eu sim posso realizar de forma diferente. Tá? Eu posso escolher estar vivo espiritualmente. Eu posso escolher me manter vivo espiritualmente, ligado completamente e diretamente a Deus. Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi a nossa aula, tá bom? A queda dentro do ponto de vista teológico. Espero ter conseguido me fazer claro para todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, no nome de Jesus.